você abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11, glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 1. Louvado seja Deus. Tudo bem com os irmãos? Já quero convidar aqui a minha célula para que segunda-feira, é segunda? Não, quinta-feira, gente. Amanhã nós temos a célula, na quinta-feira nós temos o Jogo do Brasil. Está todo convidado para o jogo, nós vamos fazer uns treinos para nós comer, não vai? Crente só come, nós bebe água e Coca-Cola. Estão querendo até cortar a Coca-Cola lá em casa, rapaz. Meu Jesus da glória, não sei não parar. Está feio o trem, viu, pastor Juliano? Mas nós temos que tomar, né? Comer um trem. Comer um trem sem Coca-Cola não vai, gente. Então já se prepare a nossa galera para nós assistir o primeiro jogo do Brasil e depois nós estar comemorando a vitória. É assim, eu jogava em São Paulo num time que era assim, Lourdes. Se nós ganhava, nós bebia. Na época eu não era crente. Se nós perdia, nós bebia, ganhava, comemorava. Quando nós ganhávamos, nós perdia quando perdia, nós bebia para consolar. Era um trem do outro mundo. Por isso que é bom ser crente. Porque com Jesus a gente não perde, né? Vocês já viram, repararam? Mesmo que algumas circunstâncias na nossa vida não ocorra ou não aconteça de acordo, mas o resultado final é vitória. Vamos ler aqui o texto, então gravem no marca, que ninguém trabalha, irmãos. Eu acompanho a Copa do Mundo desde quando eu me entendo por gente. Para tudo. Eu morei em São Paulo, trabalhava no posto de gasolina, me lembro que em 94, pastor Juliano, mas não tinha uma alma viva na rua, irmão. Você pedisse, se precisasse de um socorro, não tem. Nunca vi um trem desse jeito. Nem sei, aqui, direto desse altar, dizer aos irmãos o que é isso, como as pessoas gostam de... Até quem não gosta, gosta. Não sei, dá para explicar um trem desse? Não sei, lá em casa, minha esposa não gosta de futebol, minha filha, não, só eu e a Karen aqui mais ou menos acompanha. Mas na Copa, até Rosângela, minha sogra, que não gosta de jeito nenhum. Tá lá, olha lá. Olha lá, gente. Vocês vão assistir esse vídeo, você não vai ver ela dizendo ali. Não sei se o irmão Samuel... Dá para pegar, irmão Samuel? Até minha sogra, como é que gosta? Não gosta. Mas no dia, quinta-feira, vai estar lá com nós. Vai, eu sei que vai. É eu que sei que vai. Tá bom? Então já se programe aí para estar junto lá assistindo na quinta-feira. Diz assim o texto bíblico, vamos para a palavra, o relatório de Pedro. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus ou os gentios, ou tipo assim, as pessoas do nosso, como nós brasileiros, que não fazia parte de Israel, os não-judeus, também havia recebido a palavra de Deus. É coisa boa, não é? Opa, os gentios, né, os não-judeus, também tinham recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados, o criticaram, dizendo: Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeição com eles? Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Eu repito aqui de novo, então. Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Senhor, eu sei que o tempo é hoje, o momento é agora. E há uma alegria de ver os irmãos e estar reunidos junto com eles, louvando, engrandecendo e bendizendo o teu nome. Meu Pai, que todos nós aqui reunidos possamos ter a mesma decisão, o mesmo caráter daquele menino que vai no Raul Gil. Quando aquele ali juiz ou julgador pediu para que ele, meu Deus, deixasse de cantar só louvores ao Senhor e que cantasse músicas, meu Deus,
não cristãs, não que falem do teu amor, da tua grandeza. E podemos contemplar ali que aquele menino ouviu, mas ele decidiu que o melhor é obedecer ao Senhor, honrar o Senhor, honrar a tua palavra diante até daquele que poderia lhe prejudicar, diante de uma sociedade corrupta. Ele não abriu mão de ser fiel. Que nós possamos ter, meu Deus, dentro dessa igreja, essas mesmas características, essas mesmas convicções, a certeza, meu Deus, de que o melhor sempre será ouvir, servir e obedecer ao Senhor, mesmo que isso nos prejudique. Não podemos abrir mãos da parte que o Senhor já determinou e do que o Senhor espera de cada um de nós. Meu Deus, fala conosco. É o que eu te peço, vendo e crendo pela fé. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Amados, eu queria aqui fazer um comentário para tentar trazer dentro da sua mente uma maneira de que você possa descobrir e juntando as peças e montar o quebra-cabeça para você ver quem é que é o autor, quem é que está por trás, quem é que comanda, quem é que faz, quem é que desfaz, como age, como trabalha. Então eu queria fazer um relatório, já que estamos falando de relatório. Por exemplo, vou falar de duas cidades, já que a cidade de Cornélio não se fala, Lida e Jope, fora a cidade ou a região que Cornélio morava. Falar de Dorcas, na verdade, de um Judas, um Judas paralítico, um Judas curtidor, né? O Pedro, tudo dentro de uma linha que você vai entender, espero que você entenda no final dessa mensagem, que tudo isso estava envolvido. Duas cidades, Lida e Jope, a região de Cornélio, que é do que Pedro está falando aqui, os amigos de Pedro, onde Pedro estava hospedado na casa de Judas o curtidor, e a volta dele para Jerusalém. Então eu espero que você entenda, e eu quero ser bem, queria ter a dicção da minha esposa ali, que não sei porque que ela não faz nem a pastora, fala fácil, né? Não é verdade, pastor Juliano? Você já reparou que a mulher fala fácil? A gaguejação da bexiga, uma enrolação na língua, que não sei de onde vem isso. Quero falar uma coisa, parece que o cérebro é mais rápido que a minha língua, sei lá. Não consigo explicar isso para os irmãos. Então, preste bem atenção, Lida e Jope, cidades. Região de Cornélio, onde ele e sua família vivia, é outra região. Jerusalém é outra. E pessoas como Dorcas, né? Volta a repetir, o Judas, começa com um tal de Judas, que era paralítico, aí tem Dorcas, aí vem para o caminho de anjos aparecendo, negócio na história, mas tem alguém no controle, amém, irmãos? Tem alguém que comanda tudo, para a glória do nome dele. Então, se você for no livro de Atos, capítulo 9, versículo 32, lá começa a narrativa, dizendo que Pedro viajava, porque o evangelho, irmão, agora sai de Jerusalém e toma proporções em outras regiões. E entenda, quando a pessoa tem um encontro com o evangelho, com a palavra de Deus, não, irmão, não tem como. A pessoa transforma. A vida dela é natural. Você não precisa fazer nada. O próprio Espírito Santo, você só tem que ceder. Você só tem que dizer como o Isaías disse: eis-me aqui, usa-me a mim. Pode fazer o que o senhor quiser. E o texto vai dizer, irmão, que lá Pedro viajava, lá no 9:32, vários lugares. E aí ele foi parar em Lida. E chegando na cidade de Lida, tinha um homem paralítico. E ele ora para aquele homem, libera uma palavra para aquela pessoa enferma. E automaticamente, irmão, na autoridade do Espírito de Deus sobre a vida dele, aquele homem volta a um estado normal de todas as pessoas que não têm enfermidade. E aquilo se torna espantoso. Porque, irmãos, se hoje não tem cura, naquela época então, é que não tinha mesmo. Não existia cura para um paralítico.
E aí, irmão, a notícia corre e chega em Jope. Em Jope tem uma mulher chamada Dorcas, que ela cuidava das viúvas. Ela dedicava a sua vida, ela é costureira, então ela tinha um coração bondoso, amoroso, e ela era dedicada a ajudar as pessoas. E eu quero nessa noite que você grave isso no seu coração. Bom é ajudar pessoas. As pessoas, elas só existem porque Deus as criou. E se Deus as criou, é para que uma ajude a outra. E o texto diz que aquelas viúvas ficam, irmãos, com o coração quebrantado, desesperadas por causa de Dorcas. Porque nós tivemos um acidente fatal com o nosso conhecido e amigo Felipe. Irmão, a dor é grande. Você não entende. Nós não passamos nem isso. O que a nossa irmã Nilce e a irmã Leandro estão passando. E agora imagina aquelas pessoas, além da família de Dorcas, as mulheres que eram por ela cuidadas, irmão. O ponto de apoio, a pessoa que as ajudava, agora não existe mais. E alguém, a notícia boa, notícia ruim corre depressa, mas boa também corre. E alguém avisa em Dorcas, aliás em Jope, e alguém manda buscar o Pedro, que vai parar na casa de um outro Judas, o curtidor. E lá ele vai na casa de Dorcas, pede para todo mundo sair daquele quarto, ele ora e pega, irmão, eu fico imaginando a cena, não sei se você imagina, ele viu a mulher morta ali, todo mundo sabendo, ele orou por ela, a vida, o Senhor ouve a sua oração, restitui a sua vida, ele pega na mão e entrega para as viúvas. Olha que alegria, que vitória. Então você vê Deus agindo, Pedro trabalhando, viajando, porque agora de pescador de peixes passa a ser pescador de homem. Ele passa a ser um líder influente da igreja cristã, novinha em folha nos seus dias, ao ponto que ainda, irmão, tinha uma luta entre a circuncisão, um embate ali para que a lei ainda operasse, aplicasse algo da lei. Era uma luta para ele. E ele, judeu, você imagina. Só para você entender que eu gosto de fazer que nem Jesus, parábola. Eu fui criado na igreja Assembleia de Deus, eu nasci, nem a Lívia, nem as crianças daqui, pequenininho, desde o ventre da minha mãe, ouvindo, irmão, que cortar cabelo é pecado, usar brinco é pecado, usar calça comprida é pecado. Não, irmão, você não está entendendo, é disciplinado, é até excluído da igreja. Usar uma bermuda é pecado. E o Pedro cresceu dentro da igreja do mesmo jeito, ensinado desde criança. Irmão, ele foi criado, com certeza, lá na igreja dos fariseus, ou dos saduceus, até porque o texto não diz qual que era, mas era uma das duas. Criado e ensinado, e essas coisas pega, fica gravado dentro do ser, que é um trabalho para você libertar disso aí, porque aí é religiosidade. E essa religiosidade é um problema, irmão, só atrapalha, não ajuda em nada. E aí, irmãos, o texto vai dizer que Pedro, por volta ali da hora do almoço, sobe ao terraço para orar. Só que aí no capítulo 10, Deus diz que tem um homem, um tal de Cornélio, que ele era um centurião romano, cuidava de soldados, que não tenho informação para te dizer da onde o coração dele, ele era temente a Deus. Talvez ele tivesse alguma experiência, algum contato. Eu estou fazendo uma conjectura de pensamento, não é a Bíblia que diz, amém, igreja? Que ele possa ter tido contato com o centurião, que diz: Senhor, diga somente uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Eu não sei se ele conhecia aquele outro também centurião, que foi até Jesus, que o filho estava enfermo, doente, e Jesus disse para ele: vai, o teu filho vive. Chegando lá, os dois viram um milagre por completo. Provavelmente ele teve acesso a esses dois camaradas, porque ele também era um centurião, era temente a Deus, ele orava,
E ele tinha prazer de ajudar as pessoas como a Dorcas. Porque eu e você, por isso que nós temos que estar na célula, irmão. Eu e você vivemos na terra para sermos egoístas? Não, estamos aqui para ajudar as pessoas. E ser ajudado, obviamente. E a Bíblia vai dizer que o Cornélio estava orando um dia. E era ali por volta das 3 da tarde. O anjo apareceu e o Cornélio ficou com medo. Eu não sei você, mas se é eu também, eu vou até arrepiar os pelos do corpo. É medroso que só. E o anjo chama ele na conversa. Suas orações o Senhor tem ouvido e mandou eu para respondê-las. As suas ofertas, as suas esmolas, Deus tem recebido. Então quando você faz, irmão, tem um Deus que está vendo tudo, contempla tudo do que você faz. Você não nasceu para ser o maior empresário dessa cidade e pegar o dinheiro e cavar um buraco e colocar dentro, ou colocar no banco, irmão. Não, Deus te deu a oportunidade, irmão, de ajudar pessoas. Se você pode. É isso, esse é o plano, é o projeto. E fazer daquela pessoa também ter um patamar como o teu. Essa é a visão, esse é o plano, é o projeto. E o anjo disse para Cornélio: vai até Jope. Envia eles na casa de um Simão curtidor. Vai lá que tem um homem chamado Simão Pedro. E manda ele vir até aqui. Pare e pense, irmão. Nós precisamos preocupar com alguma coisa, irmão. Se ele, o Cornélio nunca tinha tido nenhuma experiência, nem mal sabia quem era Deus, irmão. Não tinha contato nenhum, se espantou com o anjo. Mas o texto, se você ler o texto lá na sua casa, quando Cornélio recebe a orientação do anjo, na mesma hora, é isso que Deus gosta. Deus não gosta muito de crente, irmão, que fica pedindo sinal. Vai lá, Senhor, bota o velo. Porque Deus também tem paciência, meu irmão. Faz que o velo esteja encharcado. Amanhã eu quero o velo seco e tudo. Eita, pedindo sinal, e sinal, e sinal. Ele viu o anjo disse: olha, pega, envia, manda chamar Simão Pedro. O texto diz que na hora, Cornélio pegou 3 dos seus funcionários e deu ordem: vai buscar esse Simão Pedro, e traga ele aqui. Só que eu fiz a leitura no capítulo 11 para você entender como é que o Pedro vivia naquela sociedade. E eu ainda dei aquilo de canja para você, como é que eu fui criado. Tá achando que quando minhas meninas eram pequenas usavam calça comprida? Usava não. Para botar brinco eu estava trabalhando. Se eu estivesse em casa não tinha botado. Mas o que tem? Não pode, caramba. Você não sabe o que é, não? Não pode, é pecado. Aí a Bíblia vai dizer, sabe o que, irmã Lígia? Que o Senhor, Pedro sobe para a oração, os meninos estão chegando, os empregados do Cornélio. E na oração, Deus desce com um lenço, e o texto não relata, fala que era animais que a lei proibia eles comerem. Animais que eles jamais, aves que eles não poderiam comer, a lei os proibia. E quando Pedro viu aquilo, o Senhor disse para Pedro na visão: mata e come, Pedro. E ele: jamais. Pedro: não, irmão, enquanto o velho homem quer nascer, vai dizer que você não quer. Você tem que se controlar, que se você não for fiel na oração, na leitura da Bíblia, devagarzinho, irmão, o homem velho vai tomando o lugar que o Espírito estava domando sua carne. Ele estava controlando a sua carne. Se você para, automaticamente. O Pedrão, que foi criado naquele... Não, a voz era de Deus, Deus é que estava ordenando, ao ponto que o Senhor falou para Pedro: Pedro, não digo que é impuro, se eu estou dizendo que eu já santifiquei. E aquilo, do jeito que apareceu, sumiu. Terminando aquela visão, os homens bateram na porta. O Espírito de Deus diz: Pedro, desce que já estão aí. Narra a história do Cornélio, que foi enviado desse, e vai com eles, sem temer, sem ter medo. E a Bíblia é linda, irmão, porque Deus está no controle de
De tudo. Começa lá em Lídia. Ele estava empolgado, porque é gostoso quando você vê os crentes animados, os crentes vindo para a igreja, os crentes adorando a Deus, os crentes evangelizando, os crentes na cela, animados, e a igreja crescendo, e o Pedrão animado, irmão. Foi parar em Lida, e lá já fez um milagre, lá já fez outro milagre lá em Jope, e de Jope foi parar na casa de Cornélio. Entenda, olha o agir de Deus, como ele trabalha. Pedro saiu daquela missão, irmão, sem saber do que poderia acontecer ou ocorrer. Você vem para um culto como esse, eu só te digo um negócio, não tem como você controlar, você não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, mas tem um Deus que nós servimos, que Ele está no controle e sabe de tudo, de tudo. E aí ele vai, chegando lá, o Cornélio dá a narrativa de como ele teve a visão, e o Pedro disse: o que vocês querem que eu faça aí para vocês? Aí o Cornélio conta a visão e disse: não, agora nós é que queremos saber o que você tem a nos dizer. Ó. Aí Pedro, você sabia que os apóstolos, a mensagem deles era parecida com a do João Batista? A de João Batista, arrependei, raça de víbora, arrependei. A mensagem dos apóstolos, não só de Pedro, Paulo, João e todos os outros, era contar a narrativa do que eles tinham vivido com Jesus. Eles contavam as experiências que eles tinham visto, participado com o Senhor. Era só isso. Aí Pedro disse: não, agora está fácil. Começou a narrativa dizendo como Jesus nasceu, cresceu, morreu na cruz, como ele foi condenado, como ele ressuscitou ao terceiro dia, como ele sentou na mesa, comeu com ele, com Jesus já ressuscitado. E dentro daquela mensagem que ele está trazendo para Cornélio e a família e os amigos que Cornélio já tinha convidado, o Espírito de Deus, irmão, encheu aquele lugar. A casa foi cheia. Pedro estava pregando e o povo falando em língua estranha. Pedro pregando e o povo recebendo batismo com o Espírito Santo. Pedro pregando e o povo sendo cheio da glória de Deus. E o texto vai dizer, irmão, que o Pedro deu uma olhada e disse: não é só para nós. Então nós não somos uma classe privilegiada. Nós não somos os queridinhos de papai. Isso quer dizer que os gentios também têm, os não judeus, né? Também têm e podem receber o batismo com o Espírito Santo. Olha que privilégio. Olha que alegria. Porque, irmão, nós, como cristãos hoje, temos também facilidade, se nós não vigiarmos, de querer implantar religiosidade. Não, isso não pode, não pode. Irmão, você conhece alguém que quer vir para a igreja? Quem aqui que diz: não, o cara está doido para vir? Não tem não. Você tem que ir lá, convidar para ir para a cela, o bicho não vai. Você convida de novo, vai uma, depois não volta mais. Você convida, não quer. Aí você, religioso, começa a fazer como a lista que eu dei, né? Botar obstáculo. Você já não quer vir. O cabra já não quer vir. Você ainda vai botar mais obstáculo para ele não vir? Vai dificultar mais. Vai criar barreira, dizer: não, você bebe, você fuma. Mas, irmão, a igreja é um hospital. Aqui é o lugar da pessoa chegar arrebentado, quebrado, moído, e a vida dele ser transformada pelo poder de Deus. Amém, irmão? E quem faz isso não somos nós. Entenda isso. O que você tem que fazer é só orar, pregar, ensinar, falar do amor de Deus, irmão. E nunca querer colocar goela abaixo que aquela pessoa tem que ser que nem você. Primeiro que, se você olhar na sua mão, você tem 5 dedos e eles não são do mesmo tamanho. Um é maior, de vez em quando uns tomam uns esbarrão, cortam uns cortes, é mais diferente que os outros ainda. Você tem que ensinar o evangelho, irmão. Tem que deixar a pessoa ter a experiência, ter o contato, e ela por si só ser lapidada e trabalhada pelo Espírito Santo. Nós não podemos colocar regras, irmão, impedi-las de estar aqui conosco. Já é difícil pelos meios naturais. Se você criar barreira, aí é que não vem mesmo. E outro detalhe, o nosso testemunho conta muito desse trem.
conta muito nessa história. Por quê? Se a pessoa que não tem problema, tem lá a sua família, a sua vida normal, ele não vai na igreja, ele nem católica, nem evangélica, nem igreja nenhuma. E a vida dele é normal. Aí ele vê um testemunho meu e seu. Ah, não, aquele crente lá não gosta de pagar. Ele vai querer ser crente? Não, irmão, bota você, sai da posição de crente e entra no lugar do peão, daquela pessoa. Ah, não, mas para ser crente, não, quero não. Amém, irmãos? Se você começar a analisar o seu testemunho, você tem que ser exemplar. Irmão, de manhã, de tarde, de noite. Eu me lembro um dia que meu irmão pregar aqui, ó, lá de Osasco. E ele foi, aí sempre daqui, ele ia embora. Eu falei, não, passa em casa, vamos ver uma pizza, um negócio. Passou em casa para nós ali fazer a nossa comunhão. E aí ficamos ali por volta até da meia-noite. E na frente de casa tem um bar Serra Talhada. Gente boa, São Pernambucano. Tião e a Rosa. E aquele pastor disse, eu tenho orado para fechar todos os bares do Serra Talhada. Eu digo, é verdade? Tem. E tem fechado alguns por aí. Eu digo aqui, o Tião é meu amigo. Eu até concordo com a sua oração com uma única condição. Porque o bar é o que ele vive. É o ganha-pão dele. Se fechar o bar, o Tião vai viver do quê? Então, antes de fechar o bar, eu quero que você ore para que Deus dê um mercado para ele, dê outro negócio que vai fazer ele ter condições de ter uma vida financeira tranquila. Aí eu até concordo, mas antes de Deus preparar, nós não vamos orar não. Eu não concordo com essa oração. Irmãos, no outro dia, a Rosa, Pernambucano, alguém conhece gente do Nordeste? Aqui, vocês conhecem? O povo nordestino é bom demais. E verdadeiro. Miguel, quem é aquele safado que estava aí, disse que estava orando para fechar meu bar? Mano, tu me deu um susto. Mano, é tarde de madrugada, é mais de meia-noite. Não, minha filha, como é que é o nome da menina dela? A Luzia estava aqui na escada e ouviu muito bem o que ele falou. Então, nós temos que tomar todo cuidado. E você imagina se eu tivesse falado, não, vamos orar mesmo esse trem, vamos botar esse trem para baixo, fechar mesmo essa bodega aí. Foi você não, Miguel. A Luzia falou que você nos defendeu. Está entendendo? O negócio é simples, mas não é porque é um bar que eu vou jogar, dizer, não, eu sou religioso. Ele vai para o inferno. Não, irmão, nós temos que orar para Deus gerar e criar condições para que aquela pessoa se achegue ao Evangelho, mesmo com o bar, e o Espírito de Deus gere nela uma consciência e que ela possa gerar outro trabalho para que ela possa abrir mão daquele. Mas, entenda, ela ficou aquele pastor ganha isso para Jesus. Chegar um dia lá batendo, não, estou aqui evangelizando, quando ele bateu o olho, e irmão, eu quase falei aqui, xinga de tudo que é nome, se for preciso, são bravos, são bravos. Então, nós crentes temos que fazer o quê? Levar o evangelho, ser amorosos, simples, nosso testemunho, cuidado. Irmãos, se você quer, por exemplo, pegar dinheiro emprestado, pega no banco. Pega do vizinho, não. Pegue do banco e pague. Mas se Deus livre igual sujar o seu nome, você não vai dar mau testemunho para ninguém. Você pega R$1.000 de uma pessoa e não paga, e a primeira coisa que ele fala, sabe o que é? Crente safado. Essa crentaiada é tudo safada. Bota até eu no rolo, não tem nada a ver com sua história. Cuidados, todos os cuidados, porque é o nome de Jesus que nós representamos. É o nome de Jesus que nós carregamos. E aí, irmão, quando a bomba estoura para tudo. E que é crente, não é só para um. Aí vemos a história. O Pedro volta para Jerusalém, irmão. Eu não sei quem contou. Como notícia corre, né, irmão?
E tinha celular naquela época? Sabe que tinha WhatsApp? Tinha WhatsApp? Alguém avisou. Alguém correu lá, né? A igreja era grande já, em Jerusalém já estava bem estruturada. Tinha outros apóstolos, já tinha outros novos chegando. Quando Pedro chegou lá, irmão, a notícia já estava lá. Que ele tinha ido na casa do Cornélio, que ele estava junto com os não-judeus, que ele estava comendo lá, dormindo na casa de quem não era judeu. Porque o judeu era proibido se misturar. Levou 30 anos, irmão, para que o evangelho fosse aceito, para que os judeus cristãos aceitassem esses não cristãos. 30 anos. Por causa do quê? Religiosidade. Impedindo. E aí, irmão, sabe o que eu fico maravilhado com essa história? Porque o Pedro brigou. Aquilo era brabo, né? Mas aqui já o Espírito de Deus já estava no controle de tudo, né? Amém, irmãos? O Espírito de Deus está no controle da sua vida já, irmão? Não, que se o Espírito de Deus estiver no controle, as coisas andam de vento em popa. Ninguém tira a sua paz, você anda tranquilo, você olha assim, falar que nem ando com o meu genro número 1, e ele disse, olha, não dirige você, porque eu não tenho paciência com esse povo no trânsito. Eu digo, eu tenho. Quando eu fecho outros me fecham também. Está tudo bem aí? Maravilha. E ele não tem paciência, irmão. O cara passou na frente assim, meio sem dar seta, sem ter hábito. E aquele, até brigar. Então, tem que ser tranquilo. O Pedro tranquilo. O crente tem que ser tranquilo. Até nas suas palavras, ser manso. Aí o Pedro vai contar para eles. O que aconteceu lá? Por que ele comeu com o Cornélio e toda a sua família? Por que ele comeu lá com as viúvas e com a Dorcas? Por que ele foi hospedar na casa de alguém que mexia com couro? Entendeu? Aí ele explica aqui. Eu só vou ler para vocês que eu tenho tempo. Versículo... eu parei no versículo 6. 5. Andou, né? Versículo 4. Olha o 5. Capítulo 11, versículo 5. Eu estava na cidade de Jope. E lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu, amarrado pelas 4 pontas, parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levanta, mata e come. Eu respondi: isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou de novo do céu: não chama o que é impuro, que Deus purificou. Entendeu? Você olha na pessoa lá e diz: isso aí vai para o inferno. Ô irmão, entenda. Salvação é departamento de Jesus. O Marco já falou aqui. Você tem que cuidar da sua salvação. A minha, eu tenho que tomar conta. Você toma da sua. Aquele vai para o inferno. Aquele vai... Irmão, salvação é departamento de Jesus, não é nosso. Você pode até dar um parecer, mas você sempre vai dizer: é uma visão minha, não é de Jesus essa. Pode que o pensamento de Jesus é diferente do meu. Então, entenda bem isso. Entenda bem isso e já vou estar muito feliz. Isso aconteceu 3 vezes e depois tudo aquilo voltou para o céu. Juntamente naquela hora, 3 homens tinham sido mandados de Cesareia. Cesareia, a cidade. Glória a Deus. A cidade do nosso Cornélio, Cesareia. De Cesareia tinha chegado os três homens que o Cornélio tinha mandado. Versículo 12. E o Espírito de Deus me disse que fosse com ele, sem duvidar. Esses 6 irmãos
esses 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé, que ele disse: manda alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. Começou lá em Lida. Dá para entender? Não. Você consegue entender Deus? Foi para Lida, fez um milagre lá em Lida. Alguém soube, buscou para Jope, milagre em Jope. Está na casa lá de Jope, na casa do Judas. E o Espírito de Deus foi levando ele para próximo de Cornélio. Amém, igreja? O Espírito de Deus é que está no controle. Você quer fazer o que é papel de Deus fazer? Não tem como. Deixa Deus fazer, coloca na mão de Deus. Dá tudo certo. Olha o plano. Ele orava, ele ofertava, ele dava esmola. E qual era o plano? Ele vai dizer como você e toda a sua família pode ser salvos. O Pedro tinha a chave da salvação para a família de Cornélio. Oh, glória! E Pedro continuou: quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu me lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus, os gentios, receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quem somos nós, irmãos, para ditar regras nas quais Deus usa para salvar alguém? Não, eu sou religioso, eu sou santo, eu sou o certo. Não, eu não peco. Ô, irmão, você já está pecando só de falar um trem desse. É lindo demais. Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer. Louvaram a Deus. Lembra a notícia ruim? Fofoca, né? Vamos falar a verdade, né? Mexerico. Alguém viu o Pedrão andando todinho, correu a notícia. Parou lá em Jerusalém. Pedro chegou todo feliz, contente, né, irmão? Vocês já tiveram essas experiências? Você está tão feliz, alguém traz uma notícia tão trágica que te bota, você fica sem chão. O Pedro todo feliz de ver a manifestação de Deus dentro da casa de Cornélio. E ele chega lá, a notícia totalmente contrária, crítica, religiosa demais. Você não pode fazer isso, você está errado. Aí ele disse: não, peraí, tem um relatório. E aí, quando ele disse, na casa de, não só o Cornélio, mas todos que estavam naquela casa, teve a mesma experiência que todos nós tivemos no princípio, lá naquele cenáculo. Quem sou eu para ir contra Deus? Aí sabe que os bonitão, né, os donos da verdade, disseram? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Se coloquem de pé. Pegou? Começou lá, o plano qual que era? Salvar uma família lá em Cesareia. Pastor Juliano? Nunca que o Pedro ia imaginar um trem desse. Ele poderia até estar tranquilo em relação a chegar lá em Lida e aquele homem paralítico ser curado. Ele não ia ter dificuldade nenhuma de entender e saber que através da vida dele, Dorcas seria curada, ressuscitada. Mas, irmão, que na casa de Cornélio haveria batismo com o Espírito Santo, irmão. Isso o Espírito de Deus surpreendeu ele. E isso ele não esperava jamais nem ver, nem presenciar.
Porque o Deus que nós servimos, irmãos, é Deus de surpresa. É Deus que tem prazer de gerar experiências novas na vida daqueles que têm desejo de ter experiências novas. Ele está pronto, irmão, a vivenciar conosco nesse tempo presente o melhor dele para conosco. Basta eu e você dar um passo de fé e desejar. Basta nós nos colocarmos na brecha à disposição e dizer: Deus, eis-me aqui. Senhor, nesta noite eu quero te honrar, te exaltar, te glorificar. Não dá para entender a maneira que o Senhor faz, que o Senhor age, que o Senhor trabalha, porque a verdade é que uma palavra tua, um operar teu, um realizar teu, um agir do Senhor, um mover do Senhor, uma palavra, uma ação tua, meu Deus, meu Senhor, o inferno estremece quando o Senhor se coloca de pé. Uma palavra liberada do Senhor, os demônios partem retirada. Meu Deus, não tem demônio, não tem nada nesta terra, nesta vida, que pode impedir o teu agir, o teu operar. E o Sababandu mandará sorgue, mandará mandiori, me dará serve, dagamanduri, mandará sobre. Espírito de Deus, é nesta noite. Move, movimento nos corações, e que nós possamos ter esse sentimento que Cornélio tinha, que Dorcas tinha, que nós possamos viver, meu Deus, na dependência do Senhor, como Pedro vivia. Meu Deus, pronto a ouvir as direções, os planos, os projetos, os passos a ser tomado. Meu Deus, nesta noite, direciona esta igreja, os teus filhos, os teus servos a fazer, a obedecer, a viver diante de ti uma vida plena de vitória, meu Deus. Mesmo que isso custe, meu Pai, o seu emprego, mesmo que isso custe a sua saúde, mesmo que custe a sua vida, meu Deus, nós não podemos abrir mão, meu Pai, da verdade, de servir, de te honrar, de engrandecer e de exaltar o teu nome em todo o tempo. Cuide e guarda aí esta família chamada de Nova Geração. Pai, abençoa, meu Deus, esse momento da comunhão. Toma nas tuas mãos, guarda o teu povo, Senhor, a vida dos teus filhos, que gentilmente trouxeram o Senhor com o seu esforço. Pai amado, ele doou, trouxe para que nós possamos ter essa comunhão nesta noite. Age em favor, fala conosco, move através desse louvor e toque em vidas, em coração nesta noite.